Olá, meus amores, tudo bom com vocês? E hoje eu tô aqui para falar de mais um livro, esse daqui, Pai Rico, Pai Pobre, o que os pais ricos ensinam sobre dinheiro a seus filhos. E esse livro aqui é do autor Robert Kiyosaki, é um livro muito bom, gente, que fala sobre educação financeira. Eu vou começar aqui com uma frase do Robert, que ele fala, né? A escola prepara as crianças para a vida real? Esta é a primeira pergunta com que o leitor se depara neste livro. O recado é ousado e está implícito. Boa formação e notas altas não bastam para garantir o sucesso de alguém. O mundo mudou. A maioria dos jovens tem cartão de crédito antes mesmo de concluir os estudos e nunca tiveram aula sobre dinheiro, investimentos, juros, etc. Ou seja, vão para a escola, mas continuam analfabetos financeiros, despreparados para enfrentar um mundo que dá mais ênfase à despesa do que à poupança. Para os autores, o conselho mais perigoso que se pode dar a um jovem nos dias de hoje é: vá para a escola, tire notas altas e depois procure um emprego seguro. O fato é que as regras mudaram e não existe mais emprego certo para ninguém. Pai Rico, Pai Pobre demonstra que o problema não está entre ser empregado ou empregador, mas entre ter o controle de seu próprio destino ou entregar esse controle a alguém. Então, nesse livro, o autor Robert vai falar que a educação proporcionada pelo sistema de ensino, ela não prepara o aluno para depois de formado. Basicamente, a gente não tem educação financeira, mais ainda aqui no Brasil, gente. Vocês têm ideia que apenas 1% só, menos de 1% da população investe na bolsa, na B3? Lá nos Estados Unidos, 70% da população investe em bolsas, fazem vários tipos de investimento. E aqui no Brasil é muito precário a educação financeira. Aí você pode pensar, mas o Brasil é um país subdesenvolvido, os Estados Unidos é rico, isso, aquilo. Gente, isso não é uma desculpa, porque a Colômbia também é um país menor do que o Brasil, assim, também subdesenvolvido, e já 30 a 40% da população investe na bolsa. Então Robert começa falando aqui na história que ele tinha dois pais, né? Ele tinha o pai rico e o pai pobre. O pai rico era o pai do amigo dele, que ensinou sobre educação financeira quando ele tinha 9 anos. Ele convivia muito com esse amiguinho dele, com o pai dele. E o pai pobre, que diz aqui no livro, é o pai de sangue do Robert, no qual ele era instruído, ele tinha várias formações, diploma, trabalhava, né? Ele começa aqui: tive dois pais, um rico e outro pobre. Um era muito instruído e inteligente, tinha o PhD, e fizeram um curso universitário de graduação com duração de 4 anos em menos de 2 anos. Foi então para a Universidade de Stanford, para a Universidade de Chicago e para a Northwestern University, sempre com bolsa de estudos. O outro pai nunca concluiu o segundo grau. Ambos foram homens bem-sucedidos em suas carreiras e trabalharam arduamente toda a vida. Ambos auferiam rendas consideráveis. Contudo, um sempre enfrentou dificuldades financeiras. O outro se tornou o homem mais rico do Havaí. Um morreu deixando milhões de dólares para sua família, para instituições de caridade e para sua igreja. O outro deixou contas a pagar. Então, o que acontecia com o pai pobre, que na verdade trabalhava e tinha vários diplomas, que era o pai mesmo do Robert, é que chegava no final do mês e ele sempre pagava as contas dele, mas não sobrava, ele até ajudava, tudo, mas assim, o dinheiro dele ficava contado. E o pai rico, ele vai ensinar no livro que o dinheiro deve trabalhar para você e não a gente deve trabalhar para o dinheiro. Então, quando o Robert ele tinha 9 aninhos de idade, ele começou a pedir pro pai rico, né, pro pai do amigo dele, do Mike, ensinar sobre educação financeira. Ele começou a trabalhar, aí no começo ele não ganhava nada, e o pai rico tentava fazer entender ele por que ele estava fazendo isso, basicamente estava forçando ele que o dinheiro não era mais importante, mas que ele tinha que deixar o dinheiro trabalhar para ele, e que tem todo esse problema da segurança, né, da escassez, do medo da escassez. Então o livro vai falar muito disso, que a gente não tem que optar pela segurança, né, porque quem opta pela segurança nunca vai ficar rico. E aí o pai rico, ele ensina pro Robert e pro Mike 6 lições, né. A lição número 1 é: os ricos não trabalham pelo dinheiro. Lição número 2: para que a alfabetização financeira?
Lição 3. Cuide de seus negócios. 4. A história dos impostos e o poder da sociedade anônima. 5. Os ricos inventam dinheiro. E 6. Trabalhe para aprender, não trabalhe pelo dinheiro. E é muito bacana porque o livro ele vai ensinar que nós devemos comprar mais ativos e não passivos. Os ativos eles aumentam o nosso fluxo de caixa, a nossa renda, enquanto os passivos eles só vão tirando mais e mais dinheiro da gente. Então o que seria um passivo? Um passivo poderia ser um carro, porque o carro, depois que você tira ele da loja, ele já passa a valer 30% a menos do que ele vale. Um imóvel, muitas pessoas acham que um imóvel é um investimento, mas as despesas são exorbitantes, a gente gasta muito dinheiro no investimento de um imóvel. Então ele fala que para você comprar um imóvel, você tem que ter, além do dinheiro à vista, você tem que ter muito mais dinheiro. Você não pode comprar o imóvel e já e ficar ali, né, com a corda no pescoço, tipo, você tirou todo o limite do seu dinheiro. Não, ele vai ensinar que carro, imóvel, coisas supérfluas, tipo roupas, uma série de coisas são passivos. Ele vai ensinar aqui no livro, ó, este é o padrão do fluxo de caixa de um ativo. O ativo, então, ele vai tirar daqui, a gente vai investir em ativos, ele vai subir e vai gerar uma renda. Aqui já é um exemplo do padrão do fluxo de caixa de um passivo. Você gasta em passivos e você só vai ter despesas. E ele vai mostrar que os ativos podem ser ações, títulos, promissórias, imóveis, propriedades e a parte intelectual. As despesas de uma pessoa de classe média seria impostos, hipoteca, imobiliária, alimentação, roupa e diversão. Então todas essas coisas são passivos e acabam gerando muitas despesas no fluxo de caixa. E esse daqui é o fluxo de caixa de uma pessoa rica. Então ele vai mostrar aqui, ó, né, que o dinheiro ele sai dos ativos e ele vai, né, gerar uma renda. A renda aqui são dividendos, juros, renda imobiliária e royalties. E os ativos, como eu falei para vocês, são aqueles, né, ações, títulos, promissórias, imóveis, propriedade intelectual. E aqui ele vai dar uma dica, ele vai falar que o QI financeiro, ele se compõe de 4 grandes áreas, né? Que a contabilidade é o que chamo de alfabetização financeira, uma habilidade vital se você quer construir um império. Quanto mais dinheiro estiver sob sua responsabilidade, mais acuidade é exigida ou a casa desmorona. O outro é o investimento, o que eu chamo de ciência do dinheiro que faz dinheiro. Isso envolve estratégias e fórmulas, é o lado direito do cérebro ou o lado criativo. O outro é o entendimento dos mercados, a ciência da oferta e da demanda, a necessidade de conhecer os aspectos técnicos do mercado, o que está relacionado à emoção. E o outro são a lei, né? Por exemplo, utilizando uma sociedade anônima, com os artifícios técnicos contábeis, o investimento e os mercados podem permitir um crescimento explosivo. Então você pode entrar numa sociedade anônima, que são pessoas que investem e ajudam umas às outras a cuidarem do seu dinheiro com todas as leis, né, com toda a segurança que você precisa ter. E dentro dessa lei você vai ter, número 1, vantagens tributárias. Uma sociedade anônima pode fazer muitas coisas que a pessoa física não pode, como pagar despesas antes de pagar impostos. Isso é uma especialização muito empolgante, mas não necessária, a menos que você tenha grandes ativos ou uma empresa. E 2, proteção contra processos judiciais. Vivemos em uma sociedade litigiosa, todos querem uma parte do seu dinheiro. Os ricos escondem boa parte de sua fortuna por meio de sociedades anônimas e fundos fiduciários para proteger seus ativos dos credores. Em resumo, ele vai falar aqui que os ricos com sociedades anônimas, eles têm uma política de ganham, gastam e pagam impostos. Enquanto que as pessoas que trabalham para empresas, elas têm uma política de primeiro ganham, pagam impostos e depois gastam. E é muito importante, gente, educação financeira, porque ele fala aqui que 90% das pessoas trabalham arduamente durante toda a vida e precisam do apoio do governo e a Seguridade Social, quando não podem mais trabalhar.
E ele vai falar que é claro que existem riscos em todo tipo de investimento que você faz, mas, gente, existem vários tipos de investimento, sabe? Investimento de renda fixa, que não tem tanto risco. Existem muitas coisas legais aí que dá pra vocês pesquisarem, e se vocês estudarem, comprarem livros, ler, sabe? Ver vídeo na internet, dá pra aprender a mexer com dinheiro. Eu ainda não tô mexendo, mas eu pretendo me ligar um pouco mais nisso, porque já tem bastante gente, né, falando sobre o assunto na internet, inclusive a Natália Arcuri, né, a Betina da Empíricos. E eu acho muito legal que o brasileiro comece a aprender sobre isso. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou, se inscreve aqui no meu canal, dá o seu like e me siga no Instagram, @CarinaCesário. E eu vou ficando por aqui. Um beijão e até mais.